Olá, Monalise do blog Dividindo Experiências, e hoje eu quero te contar um pouquinho mais como funciona assim o meu sistema de organização para cursar duas universidades ao mesmo tempo. Se você já me acompanha lá pelo Instagram, você sabe que eu faço duas faculdades e de vez em quando, assim, quando eu não estou muito atarefada, eu compartilho com vocês lá um pouco da minha rotina de estudos. Bom, para começo de conversa, o conteúdo da faculdade de Pedagogia e de Letras são muito parecidos e por isso eu consigo também conciliar as duas faculdades e dar conta aí de tudo. E também porque eu acabei eliminando alguns conteúdos lá de Pedagogia por conta da faculdade já de jornalismo. Como vocês já sabem aqui do canal, eu faço letras pela Univesp e, inclusive, vou te convidar a conhecer a nossa playlist aqui do canal, onde eu falo um pouquinho mais sobre essa faculdade, como são os processos dos trabalhos e um pouquinho mais. Então, se você sentiu curiosidade, eu vou deixar o link aqui em algum lugar da telinha, a playlist para você acompanhar lá. Basicamente, para fazer as duas faculdades, você precisa ter um pouco mais de organização assim com os conteúdos. Eu, por exemplo, nos 3 primeiros meses fiquei super atarefada, super corrida, e eu vou acabar confessando para vocês que as minhas notas assim deram uma caída e não foi assim legal. Mas com o passar do tempo eu acabei adaptando uma rotina de estudos e uma rotina de realizar as atividades, o que me facilitou muito aí a vida. Enfim, vou resumir aqui em tópicos. Eu separei alguns poucos tópicos pra gente conversar nesse vídeo. Primeira coisa, cronograma de conteúdos. Eu tenho um cronograma de conteúdos que eu acabo montando no meu planner mesmo ali. E no To-Do, que eu já mostrei pra vocês, inclusive, nesse canal. Que é o aplicativo que eu uso para me auxiliar. Então eu monto o cronograma de tudo que eu tenho que fazer naquela semana, mas o mais importante é não deixar acumulado, não deixar o conteúdo que é dessa semana para a semana seguinte, porque senão você vai acabar se embananando toda e não vai conseguir dar conta de nada. Às vezes parece que é muito cansativo, mas foi o sistema que deu certo para mim, tá, gente? Tem que concluir o conteúdo da semana. Então, se você fez até sexta e o conteúdo é de segunda a sexta, até sexta tem que estar pronto. Se eu não conseguir dar conta até sexta por algum motivo ou por algum evento que eu tive que ir, alguma coisa que eu tive que fazer durante a semana, eu acabo pegando o sábado e domingo para colocar esses conteúdos em dia. Então, eu nunca deixo acumular de uma semana para outra. As atividades nunca devem ser concluídas no dia da entrega. Eu sempre faço elas antes. Principalmente na Univesp, que a gente tem lá um cronograma de atividades para entregar. E eu acabo sempre entregando antes da data. Isso acaba me dando um pouco mais de segurança para, de repente, se foi uma semana cheia, uma semana corrida, eu tenho a segurança de que eu entreguei aquele conteúdo antes do seu vencimento. Na Univesp, por exemplo, desde o primeiro bimestre, a gente tem o projeto integrador, que inclusive já falei para vocês aqui no canal. Tem o projeto integrador e junto com o projeto integrador a gente tem algumas atividades que tem que ser sendo entregues ao longo do trabalho. Então tem ali a entrega do plano de ação, a primeira entrega dos métodos lá, da metodologia, do objetivo, da pergunta, do problema, enfim. Tem lá os dias e as datas certinhas que tem que ser entregue esses trabalhos. Então tem gente que deixa pra fazer assim na última semana e eu nunca deixo pra fazer na última semana. Por mais cansativo que seja a semana e por mais assim corrido que seja, eu sempre coloco dentro do cronograma pra eu fazer pelo menos um pouco desse trabalho, pra não ficar muita coisa assim pro final, um pouquinho, escrever um pouco no começo. Então a cada semana eu vou escrevendo um pouquinho, o que facilita aí bastante, né? Teoricamente, emocionalmente e fisicamente, o projeto integrador ele não é um trabalho fácil de ser executado, por isso que tem que ter esse compromisso e essa entrega do trabalho e tá sempre fazendo as atividades antes das datas. E ele não é fácil, principalmente porque envolve terceiros, né? Não é só a gente que faz o trabalho, a gente precisa de uma comunidade externa, de um parceiro que é uma escola, no meu caso de licenciatura, para desenvolver o trabalho. Então,
quando é um trabalho que você depende de terceiros, de pessoas de fora, acaba se tornando um pouquinho mais difícil. E aí, vindo um pouquinho aqui para a faculdade de pedagogia, eu já estou naquela fase de entregar artigo científico, de entregar relatório de estágio. E assim, como a gente tem aí a questão da pandemia, o meu relatório de estágio, ele praticamente está sendo todo online, né? Eu tenho que acompanhar as aulas online, eu tenho que descrever, e aí eles acabam pedindo de 2 a 3 laudas de descrição, então se torna muito mais trabalhoso do que se eu estivesse fazendo o estágio lá dentro da escola. Então, só para alinhar assim um pensamento, na faculdade de pedagogia, eu tô nessa fase de desenvolvimento do relatório e do artigo científico, então preciso ter mais organização, né? Eu utilizo aqui o sistema Pomodoro, né? Eu faço 20-15, então 20-15 não, gente, errei. Eu faço 30-15, que é 30 minutos estudando, 15 de descanso. E aí eu uso o aplicativo Forest, que eu vou deixar escrito aqui na tela para vocês. É o aplicativo que me ajuda, então a gente planta a sementinha lá e ele vai crescendo. E eu gosto pra caramba desse aplicativo, é o que eu uso assim com frequência. E aí, gente, como assim é bem corrido e eu não tenho ninguém que me auxilie assim na limpeza de casa, em cuidar das crianças e tudo mais, eu acabo, nesses 15 minutos aí que eu tenho de folga, ao invés de ficar teoricamente de folga, eu acabo lavando uma louça, varrendo uma casa, então isso acaba desfocando um pouco do que eu estava estudando, e eu procuro sempre fazer direitinho esses horários. Então deu 15 minutos, deu 15 minutos, eu tô lavando uma louça, não terminei de lavar a louça fica lá esperando, eu vou estudar, depois eu volto. Então é complicado, no começo foi mais complicado ainda pra mim, mas graças a Deus agora eu já acostumei, então Deus tá dando super certo pra mim. Eu procuro sempre iniciar os estudos às 8 da manhã, aí ao meio-dia eu paro pra fazer o almoço e retorno às 2. Aí vou das 2 até às 8, mais ou menos, estudando de novo. E eu não faço isso todos os dias da semana. Eu tiro 2 dias da semana pra ajudar, fazer a minha parte do trabalho, que eu também trabalho, gente. Fazer a minha parte do trabalho ajudando meu marido no escritório de contabilidade dele, então eu faço a parte financeira. Então 2 dias da semana eu preciso parar, eu não estudo o dia inteiro pra justamente fazer essa parte aí do meu trabalho mesmo. Então, enfim, já falei aqui 13 minutos, né? Resumindo assim tudo, eu acho que estudar em 2 faculdades foi um desafio pra mim. Eu não esperava estar em 2 faculdades, mas as coisas foram acontecendo de modo que eu não pude negar, então continuei fazendo. Estou muito feliz com as 2 faculdades, embora seja muito, mas muito cansativo. Eu vou confessar pra vocês, tem dias que as minhas costas doem, o meu pescoço dói de tanto, sabe, ler minha vista fica ardida, sabe, meus olhos ardem, mas enfim, né, gente, tudo na vida da gente tem que ter um pouco de compromisso e um pouco de persistência, né? Eu sempre gostei das 2 áreas e eu resolvi fazer essa mudança de área aí, sair do jornalismo e caminhar para a área da educação, porque é uma área que eu gosto muito, que eu admiro demais. É isso, então. Se você não me acompanha lá pelo Instagram, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela aparecendo pra vocês o meu arroba lá. Vai lá me seguir, porque lá a gente tá com uma programaçãozinha assim especial e eu tô mostrando mais no Stories pra vocês como que é essa minha rotina aí super puxada de estudos, tá bom? Se você já gostou do vídeo, já deixa o seu like, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!